combate à impunidade. Chama-se Operação Lava Jato. 4 anos. E ela está correndo sério risco, hoje à tarde, se o Supremo Tribunal Federal voltar atrás de uma decisão tomada por maioria dos senhores ministros da Suprema Corte em 2016, prevalecendo a prisão em segunda instância. Se o Supremo voltar atrás, será um retrocesso e praticamente um selo de morte nessa Operação Lava Jato que tantas esperanças trouxe ao Brasil, porque colocou na cadeia pessoas muito poderosas no campo empresarial, no campo político, no campo financeiro, em várias áreas. Aí não apenas pobres, negros e ladrões de galinha foram para a penitenciária. Várias pessoas influentes foram para lá, inclusive do meu partido. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. A régua moral é a mesma para os nossos aliados, para os nossos amigos e para os nossos adversários. Não há outra maneira de entender a justiça a não ser desta maneira. E ninguém está acima da lei. Em 77 anos do direito penal brasileiro, em 70 anos, esse conceito e esta forma de entendimento e interpretação do direito penal brasileiro foi respeitada, admitindo a prisão em segunda instância. A mesma compreensão que teve o Supremo Tribunal Federal em 2016, saudado aqui no plenário do Senado por alguns senadores naquela ocasião. Inclusive, eu estava aqui presente. Agora, esse risco advém da possibilidade de derrubar-se essa garantia. E a derrubada eventual que vem a acontecer pode significar, sim, um grande estímulo à impunidade e também um grande desapreço a tudo que foi feito pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Justiça Federal e pelo comandante dessa Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, da conhecida República de Curitiba. Então eu estou aqui como cidadã, como senadora do Rio Grande do Sul, para realmente lembrar esses episódios e esta apreensão, esta preocupação com o que pode acontecer hoje à tarde nesse julgamento de um habeas corpus na Suprema Corte de nosso país. Queria dizer que o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, no comentário que fez no dia de hoje no jornal O Globo, querem uma outra lei Fleury. E gostaria, senhor presidente, que esse comentário, junto com outro, que eu vou logo em seguida citar, seja transcrito nos anais do Senado Federal. Ele escreveu o seguinte, exatamente fazendo esse levantamento. Dos últimos 77 anos, o direito penal brasileiro determinava que o condenado seria preso após a primeira ou segunda instância. Essa é a tradição, escreveu ele, que, aliás, se alinha com o sistema vigente nas democracias. Já viram no noticiário ou nos filmes americanos? O condenado sai do tribunal já algemado, condenado pelo juiz de primeiro grau. E aqui está exatamente o que Sardenberg alinha. A exceção, diz ele, foi o curto período de 7 anos em que prevaleceu a prisão só em última instância, situação que favoreceu um sem número de condenados ricos e bem posicionados do mundo político que podiam pagar advogados e recorrer até o Supremo Tribunal Federal, passando antes pelo Superior Tribunal de Justiça. Um processo longo que permitia a prescrição e, pois, a garantia de que, especialmente os crimes do colarinho branco, jamais seriam punidos. Não podemos aceitar esta possibilidade de sepultar um país novo sem impunidade. A primeira virada da mesa se deu em novembro de 1973. O delegado Sérgio Paranhos Fleury, do DOPS, conhecido chefe da repressão, torturador, estava para ir a júri. Pronunciado ou condenado em primeira instância, iria para a cadeia. Aí o regime determinou, e o Congresso aprovou a Lei 5.941, que manteve a prisão após a condenação ou pronúncia para o júri, mas abriu a possibilidade de concessão de fiança com a qual a pessoa apelava em liberdade. Essa é uma afronta para os criminosos ou para a sociedade que paga, contribui e paga uma conta pesada e salgada, não só para a execução da justiça, mas paga uma conta salgada
por toda a prestação do serviço público em nosso país. A jornalista Eliane Cantanhede também, no seu comentário de hoje no Estado de São Paulo, disse que se o Supremo Tribunal Federal livrar o ex-presidente Lula, o céu será o limite para os réus da Lava Jato. Caso o petista consiga recurso, haverá uma avalanche de habeas corpus semelhantes ao que está sendo julgado hoje. O que está em jogo no Supremo, diz Eliane Cantanhede, não é só a prisão ou não do ex-presidente da República, mas muito mais do que isso. Se o ex-presidente se livrar da prisão, isso deverá se expandir em ondas para os demais condenados da Lava Jato e não só eles. Então, esta